Aí você chega na Justiça do Trabalho para realizar a sua primeira audiência. E ao ser apregoado o nome do seu cliente, o número do processo, mandando você entrar na sala, quando você abre a porta, você se depara com uma mesa em formato de T e diversas cadeiras. Aonde você deve se sentar e mandar que o seu cliente se sente? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vem comigo! Pois bem, meus amigos, aí você chega no dia da sua audiência, a sua primeira audiência, é aquela que dá mais pressão ainda. Por quê? Porque você está com medo do desconhecido. Exatamente. Só que nós aprendemos aqui que você tem um momento anterior a realmente o início da audiência, que é o momento do apregoamento das partes. Nós aprendemos que o secretário da Justiça, o secretário da vara ali, que está auxiliando o juiz, ou mesmo o escrivão, vai fazer a chamada, seja por microfone, ou seja em alta voz e em bom tom, no corredor da sala de espera, para que você possa entrar na sala de audiência. Não é assim? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o assentamento das partes e também, de quebra, a toga e beca. Quem usa toga, quem usa beca, o que é toga, o que é beca. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que você esteja animado. Essa aula é uma aula curta, mas também interativa. A gente vai fazer algumas demonstrações aqui da prática, como é que acontece. Você está aqui para estudar prática, você não está aqui para estudar doutrina, nada disso. A gente quer mostrar o dia a dia na audiência trabalhista. Dia a dia da prática na audiência trabalhista, certo? Então eu começaria aqui, para a gente iniciar o nosso assunto do dia, sobre a sala de audiência. Então, teve o apregoamento das partes, chamou lá, para tal audiência das 9 horas, fulano de tal versus empresa limitada. E aí você entra na sala de audiência. E quando você entra na sala de audiência, você se depara com a imagem nada diferente dessa que você está vendo nesse momento. Essa é a imagem. Vou chegar um pouquinho para cá para ficar visível ali toda a sala de audiência, tá certo? Sala de audiência trabalhista. Normalmente as salas de audiência elas são muito parecidas, mas nem sempre são iguais. Na Justiça do Trabalho, a galera sempre brinca que a Justiça do Trabalho ela tem a mesa em forma de T porque fala sobre as causas trabalhistas, né? Porque fala sobre o direito do trabalho. Mas isso é só uma brincadeira mesmo da galera que atua na área. Mas veja o que acontece. O formato é mais ou menos esse que você está vendo aqui. E como você pode ver aqui, ó, tem um lugarzinho aqui do Ministério Público do Trabalho, o lugarzinho do Juiz do Trabalho, o lugar do secretário ou escrivão, o lugar do advogado. Seu lugar é esse aqui, meu amigo. Se você estiver pelo reclamante, se estiver pela reclamada, é esse daqui. Uma das coisas que você tem que gravar é que o reclamante que vai sentar do seu lado, ele sempre senta, eu botei 2 coraçãozinhos aqui, ó. Ele sempre senta do lado do coração do juiz, o lado esquerdo do juiz, para você nunca mais esquecer. Que é o que acontece de forma diferente na seara comum, na justiça comum. A justiça comum, o lado do autor é do lado oposto da justiça do trabalho. Então você tem que estar ligado até nisso, para você não pagar um mico, sentar no lugar errado, e aí o juiz achar que você é advogado da reclamada, quando na verdade você é do reclamante e vice-versa. Então, você sempre faça isso. Ao advogado que é desavisado, que não está assistindo essa aula, ele vai chegar sem saber. Então, o ideal para ele seria esperar o outro advogado sentar. Eu lembro que quando eu comecei a primeira vez eu fiz isso. Eu esperei o advogado sentar para não pagar o mico. Quando ele sentou, porque eu sabia que existia aí uma questão sobre o local de se assentar, reclamante. Deixei ele entrar, na verdade, primeiro na sala. O advogado entrou com a parte. E aí o advogado, o colega até educado, esperou que eu entrasse. Eu entrei, esperei minha cliente entrar. E pode deixar que eu fechei a porta, exatamente para dar tempo dele se deslocar e sentar no local. Eu estava pelo reclamante. Então, seu local, meu querido, ó, do lado do coração do juiz pelo reclamante. Se é reclamado, do outro lado. Uma coisa importante que eu diria aqui para vocês é que nem sempre o reclamante vai ser o trabalhador.
Às vezes, o reclamante é o empregador, a depender do tipo de processo que está sendo ali instaurado, o tipo da audiência, para qual tipo de processo. Digamos, por exemplo, que trata-se de uma audiência para instauração de inquérito para apuração de falta grave, que é aquele tipo de procedimento que é para o trabalhador que ele tem a garantia de emprego por conta lá, se ele na verdade, ele participa, é um dos diretores, por exemplo, de uma entidade sindical da classe, da categoria. A lei diz que esse cara, ele não pode ser demitido sem justa causa, por qualquer motivo. Deu na telha do empregador, como acontece com qualquer outro funcionário, fazer a mesma coisa com ele. Não, ele existe ali uma blindagem, exatamente para que ele tenha a liberdade de atuar como um ente sindical. Então, o empregador não pode simplesmente demitir. Para que ele seja demitido, ele tem que mostrar plausibilidade, uma causa justa, um descumprimento de algo importante do contrato de trabalho por parte do empregado, que ele deveria executar e ele não fez, e por conta disso, aí vai ser instaurado um inquérito para apuração dessa falta grave desse trabalhador, que nesse caso ele vai ser reclamado. Então o trabalhador ele vai sentar na cadeirinha de reclamado. E você, se você estiver defendendo esse trabalhador, você vai sentar nesta cadeirinha aqui, certo? Às vezes o juiz ele pode lá nomear, né, um advogado de forma dativa para que você possa atuar em defesa desse trabalhador que está sem advogado. E normalmente ele não tem nem dinheiro para contratar um advogado, ou então ele vai estar pelo sindicato, de repente da categoria sendo defendido. E aí, nesse caso aqui, num caso como esse, o reclamante vai ser a empresa. E quem vai sentar é quem? O preposto da empresa aqui. E o advogado da empresa aqui. E do outro lado, o advogado do empregado. E o empregado vai sentar aqui, porque ele vai estar na condição de reclamado. Então você tem que pensar o seguinte: não é o empregado que senta aqui, ou o ex-empregado que senta. Quem senta aqui é o reclamante, é o autor da ação. O autor da ação sempre senta do lado do coração do juiz. Ele deve fazer até aquela carinha. Você de vez em quando manda o seu. Sabe aquela carinha do gato de botas quando ele está para ser atacado? Que ele faz aquela carinha de coitado assim, como quem está assim: olhe para mim, cuidado comigo. Então é exatamente essa carinha que o seu cliente reclamante deve fazer para o juiz. Isso é só uma brincadeira, viu, gente? Isso não muda nada. Por que aqui tem dois computadores virados para o juiz e o membro do Ministério Público não? Normalmente ficam duas máquinas aqui para o juiz, porque uma ele está ligado na ata da audiência e a outra, ele normalmente, porque como o juiz ele só toma contato com o processo no momento da audiência, ele por vezes, você entra na sala e o juiz está de cara nesse outro computador aqui do lado direito dele, exatamente para olhar o processo, a petição inicial, a contestação, os documentos. Ele vai ler nessa hora aqui, é leitura rápida, dinâmica, para poder ver do que se trata a causa, tipo, tem um pedido de periculosidade aqui, então ele vai ter que já determinar essa perícia nesse caso. Então ele vai, nesse momento, estar olhando aqui esse processo e indicar a ata da audiência, que ele vai dar algumas determinações, vai mandar o escrivão aqui colocar algumas coisas na ata. E esses computadores aqui, meu amigo, se você nunca entrou na sala de audiência, na Justiça do Trabalho sempre ficam dos computadores para que você possa acessar o processo do seu cliente. Então, como é que você vai fazer? Quando você chegar na sala de audiência, vão ter lá vários ícones em PDF, de documentos em PDF. Você vai olhar os primeiros números do seu processo, que é o que dá para ver, e o dígito. Então, vamos supor que o seu processo é 245. Tem aquela sequência de 4 zeros, 245 e o dígito 21, por exemplo. Aí, o que você faz? Você vai olhar ali, você vai olhar qual é o seu processo ali. Quando eu fazia sempre isso, logo no iníciozinho, eu entrava na sala e ficava, antes da minha audiência, eu ficava atrás do advogado. Quando o advogado levantava, que a juíza mandava fazer o pregão, eu já sentava. Sentava, já olhava o meu processo, ali qual era, já abria para ver a contestação da empresa.
Porque às vezes acontece, a empresa junta em sigilo a contestação. Então, se você vai impugnar, se for uma audiência única, você vai impugnar na hora, então você já é bom que você olhe para você já anotar o que você precisa impugnar. Então, esse computador ele tem essa finalidade. Que você tenha, até por conta do princípio da publicidade das audiências, você tenha total acesso ao processo. Então, se algum documento estiver em sigilo, você já pede ao juiz. Excelência, por favor, poderia liberar tal documento, a contestação que está em sigilo, o documento de tal que está em sigilo, para que eu possa me manifestar? E aí o juiz ele vai liberar. Do outro lado, a mesma coisa. Entendeu? Então, quando abre o ícone lá, vai abrir uma folha, vai abrir, e na primeira página, quando abre, tem um linkzinho lá com o número do processo. Quando você clicar ali, ele vai te levar para uma página que tem um link de cada petição. Então, para você não ficar perdido procurando, porque às vezes o processo ele tem dezenas de documentos. Então, o processo está com 50 documentos lá, para você não ficar procurando um por um, perdendo tempo. O que você faz? Você clica nesse linkzinho azul que vai aparecer lá, quando você abrir o processo, e ele vai te levar para a última página. Na última página, tem lá o nome do documento e o link do lado, que se você clicar, ele te remete àquele documento. Eu quero ver a contestação. Clicou ali, contestação, ele te remete à contestação. Laudo pericial, clicou, ele te remete ao laudo pericial. Por que isso? É importante você ver isso, porque às vezes tem um documento nos autos que foi juntado pela própria empresa ou por você, e no momento da audiência você vai precisar abrir esse documento e até perguntar se a parte tem conhecimento e fazer alguma referência ali às perguntas que estão sendo arguídas. Então, esse computador ele tem uma grande utilidade para a sua audiência. Então, meus amigos, é assim que acontece. Esse lugar aqui, ó, do Ministério Público, normalmente ele nem está aqui, até porque o Ministério Público não participa de todas as audiências. Mas digamos que você vai lá participar de uma audiência onde envolve uma questão de uma reclamação para reconhecer direitos trabalhistas de um menor. Então, o Ministério Público vai estar presente. E aí você chega lá sabendo que não são dois juízes. Poxa, daqui a pouco você chega lá, poxa, dois juízes, esses caras estão querendo me ferrar. Não é isso. Na verdade, você já vai sabendo que é Ministério Público, juiz do trabalho, vai estar aqui no centro da mesa, certo? E a testemunha normalmente fica aqui, ó, atrás da cadeira, normalmente. Pelo menos aqui na região, as varas aqui, em todas elas, a testemunha fica atrás do advogado do reclamante. Como você dirige a pergunta para o juiz ele deixa nessa posição para que a testemunha fique de frente para o juiz, para que o juiz possa olhar face a face e identificar até inclusive verdades e mentiras que a parte está dizendo. Entendeu? Então essa aqui é a posição da testemunha. Então, meus amigos, quando você entrar na sala de audiência, essa é a figura, essa é a imagem que você vai se deparar. Como você já está sabendo de tudo, você já sabe onde sentar e tudo, já sabe como que funciona os documentos, o computador. Se, por exemplo, estiver desligado, já aconteceu de chegar na audiência e esse computador aqui está desligado. Calmamente, você não simplesmente senta lá e deixa não, porque às vezes o juiz nem observou. É a primeira audiência, não ligaram o computador e você avisa, ó, não, tem como ligar aqui, porque às vezes, tipo, é uma questão de tomada, como aconteceu comigo. Eu apertava no botão para ligar e não ligava. E normalmente não é o notebook que fica não, tá? Pelo menos nas varas aqui não, mas pode acontecer isso no notebook. Eu botei aqui porque foi a imagem que eu encontrei para poder colocar. Normalmente é um monitor e o teclado, computador para você poder, e o mouse, para você poder ali se movimentar no processo, tá certo? Então, se tiver desligado, a primeira coisa que você vai fazer é pedir para o secretário ou mesmo o juiz ver alguém que possa ligar, porque o princípio da publicidade, você não pode sentar na mesa de audiência sem visualizar o seu processo. Por quê? Porque pode ser que, ou provavelmente vai acontecer que você tem que ver ali tudo, até porque se o juiz disser, ó, doutor, se manifesta os documentos, como é que você vai se manifestar sem ver os documentos? Ou se você precisa abrir um documento durante a audiência para fazer determinada pergunta e esse documento não abre. Entendeu? Então você tem que estar ligado nisso. É mais ou menos assim que acontece. Tá bom, meus amigos? E, ademais disso, como prometido, eu trouxe aqui também, somente para conhecimento mesmo, e é a questão da beca e da toga. Então, o que é a beca, o que é a toga, quem é que usa? Então, eu trouxe aqui, são palavras sinônimas para nós juristas,
mas há uma diferença primordial. Que diferença é essa? Somente os juízes usam togas. Os demais, Ministério Público, advogados, defensor público, utilizam becas, que é como aquela beca de formatura, né? É o mesmo sentido ali da beca. A toga, a toga, ela tem uma questão de uma demonstração de um sacerdócio que é dado ao juiz, uma autoridade que é dada para o juiz agir em nome do Estado. Então, normalmente, por que chama toga? A tão chamada vestalares. Talar, a toga, né? Tem essa denominação de vestalares. Talar vem do latim, talos, que significa calcanhar. Vestimentas cujo comprimento vai até os calcanhares. É um traje que simboliza poder, dando especial representatividade a quem usa, ou seja, especial representatividade ao juiz. O juiz é aquele que comanda ali em nome do Estado. Não é que o juiz é mais do que o advogado, não é que o juiz ele é mais do que outros juristas que estejam ali em atuação. É porque o juiz, na verdade, está representando o Estado. Então, essa vestimenta, apesar de que tem juízes que nem usa. Tem uma capinha menor, que eu até esqueci o nome agora, que só cobre tão somente os ombros. Tem juízes que só usam essas. Coloca aqui nos ombros e usa. Tem uns que não usam, somente os nomes, às vezes estão só de terno. Mas existe sim uma questão, né, de uma necessidade. Então eu coloquei aqui uma imagem só para a gente ver, na verdade, assim, essa aqui é muito difícil, às vezes você vê nos tribunais, os desembargadores usando essa capa, parece até a capa do Batman, né, de tão grande que é. Então, para os juízes, e há argumento de que a beca ela é menor, e realmente quando você vai fazer uma sustentação oral, você coloca a beca, você vê que ela realmente é menor. E acontece algumas coisas engraçadas. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma sustentação oral presencial no tribunal e quando eu fui colocar a beca, porque naquele momento também, principalmente quando você está iniciando, dá um certo nervosismo que chegou a sua hora ali de sustentar oralmente. E quando fala o número do seu processo, o nome do advogado que vai sustentar, você vai ficar de pé e já vai colocar. Só que às vezes tem juízes, tem desembargadores que eles falam o seu voto, eles leem o seu voto ali para depois ele te dar a oportunidade de sustentar. Tem outros que, diferentemente, falam o seguinte: pode sustentar, doutor. Depois eu digo qual é o meu voto. Então, quando ele faz isso, você imediatamente já tem que subir na tribuna com a beca e começar a falar. Você vai ter ali 10 minutos para poder falar. Então, o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu fui colocar, o colega que tirou, deixou pelo avesso. E aí eu fui colocar, e eu estou tentando arrumar para colocar. Eu tentava colocar o braço e não conseguia colocar no lugar certo, demorando. E aí eu lembro que naquele dia os desembargadores falaram: nossa, mas o PJE está lento demais, está muito devagar. Aí teve um desembargador, para acabar comigo, para me deixar mais nervoso, disse assim: doutor, você conseguiu ser mais lento do que o PJE para colocar a beca. E aí a turma caiu na risada e eu fiquei mais nervoso ainda. No final das contas, a gente começa ali gaguejando e tal, mas acabou saindo. Mas, enfim, é isso aí. Alguns sustentam que a beca ela é mais curta, e realmente é. E a toga, ela vai até os calcanhares, tá certo? Então, é uma representatividade, o nome é diferente, é porque pela representatividade que a toga dá, dizendo que o juiz ele tem sacerdócio, ele tem poder e autoridade que lhe foi concedido pelo Estado, ou seja, quando o juiz age, é o Estado agindo. Tá bom, meus queridos? Então a gente fica por aqui. Espero que essa aula ela tenha sido proveitosa para você, ainda que pareça algo muito simples. A gente sabe que existem pessoas que se querem ter conhecimento. Eu sei que as pequenas informações elas também devem ser ditas porque elas têm um certo valor. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais!